Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 14 de agosto. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Seu dia seja lindão, em nome de Jesus. Vou compartilhar meu devocional com você. Salmos 25, 4, 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Deixa eu ler aqui na King James a versão. Eu quero ler a partir Salmos 25, a partir do versículo 4. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti eu espero todo dia. Lembra, ó Senhor, das tuas tenras misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são muito antigas. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, e de acordo com a tua misericórdia, lembra-te de mim por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, portanto ele ensinará aos pecadores o caminho. Os mansos ele guiará no juízo, e aos mansos ele ensinará o seu caminho. E todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam o seu pacto e seu testemunho. Eu encorajo você a ler até o final. Esse salmo é extraordinário. É Davi falando sobre súplica, sobre confiar no Pai. Ele é um devocional, sabe? Falando sobre arrependimento e... vou compartilhar meu devocional com você. A tua verdade. Você já se questionou sobre o porquê de suas ações? Parece uma pergunta simples, porém é crucial. Existe um propósito por trás do que você faz? Uma motivação genuína? Cada dia você se levanta, luta, estuda, trabalha, e tudo isso por algum objetivo? Qual é a sua verdadeira força motriz? Você precisa ser impulsionado por algo, ter um motivo claro para enfrentar cada dia. Caso contrário, você apenas sobreviverá, ou ainda pior, você deixará ser arrastado pela vida. Na juventude, repleto de sonhos, eu entrei na faculdade de economia com o desejo de ser um gerente bancário. Mas quanto mais eu me dedicava a esse objetivo, mais distante ele parecia, sabe por quê? Porque era o meu sonho, não era o plano de Deus. No 7º semestre, prestes a concluir o curso, eu tranquei a matrícula e decidi estudar teologia. Movido pelo chamado de Deus, tudo fez sentido. Desde o início dessa nova jornada, tudo foi diferente, pois meus passos estavam alinhados com a vontade do Pai, pois Ele me chamou. O texto bíblico de hoje ressalta que Deus nos guia por seus caminhos e nos ensina a viver de forma correta. É Ele quem nos conduz com retidão e nos mostra o melhor caminho a seguir. É Ele que nos conduz em retidão e nos mostra o melhor caminho a seguir. Guarde isso no seu coração. Viva plenamente, buscando a cada dia a vontade de Deus na sua vida, pois só Ele tem o poder de revelar o propósito para o qual você nasceu e alinhar o seu coração com o dele. Quando assim agimos, nós encontramos uma vida repleta de significado, direção e valor. Pois ninguém melhor do que Deus, o nosso Pai, para nos levar a viver uma vida satisfeita. Hoje, eu posso afirmar que nasci para aquilo em que me tornei, ou seja, descobri o meu propósito. Ajudar pessoas a restaurar sua identidade de filho por meio de um encontro verdadeiro com Deus Pai. Com o Senhor, a cada dia é vivido com alegria e intensidade. Em Deus Pai, a nossa filiação é restaurada
e descobrimos o propósito para o qual nascemos. Uau. Alguns teólogos falam que esse Salmo 25 é um acróstico. Acróstico, na minha infância, a gente fazia muito no Dia das Mães. A gente coloca o nome mãe, aí o M significa uma coisa, o A significa outra, o E significa outra. E tem outros significados para o que é acróstico. Mas a parte mais incrível desse salmo é que Davi fala pra gente que Deus guia aqueles que têm um espírito humilde e dócil, sabe? E Ele protege esses do mal desse mundo. E é tão incrível a gente perceber isso na pele, sabe? Tenho certeza que você vive isso também. Quantos livramentos, quanto zelo, quanto cuidado o Senhor derrama sobre ti todos os dias. E o Senhor aqui nos alerta que se nós estivermos o espírito humilde e dócil, se o Espírito Santo que habita em nós nos forjar neste lugar, Ele vai nos livrar do mal desse mundo. E Ele nos ensina a sermos humilde e dócil. Sabe o que é mais incrível? É que Ele nos mostra o caminho, Ele nos ensina como caminhar nele. Isso é muito amor, né? Isso é muito zelo. Isso é muito cuidado. Então que nós possamos estar cheios da verdade do Pai, sabe? E buscar nele aquilo que Ele quer que façamos e que sejamos aqui. Que nós possamos encontrar nele a beleza de todos os dias. Que mesmo diante a tamanhas dificuldades, que mesmo diante a lutas, que mesmo diante a pessoas que nos julgam, nos apontam, nos condenam, sabe? Mesmo diante de pessoas que não valorizam a gente, mesmo diante de pessoas que não falam a mesma linguagem que a gente, mesmo diante de tantas coisas, nós possamos estar com os nossos olhares voltados para o Pai e saber que somos filhos amados, que eu não preciso fazer conforme essa pessoa que eu acabei de falar faz. Se ela é uma má profissional, me perdoem, o problema é dela. Eu serei uma profissional de excelência. Se ela só chega atrasado, me perdoem, o problema é dela, mas eu serei exímia na minha pontualidade. Porque eu sou filha de um Deus Pai que me ensina sobre a excelência, sobre o respeito, sobre o amor. E o amor é o maior deles, sabe? Ah, gente, temos vivido dias tão desafiadores. Olha lá, tá amanhecendo. Mas eu, mais uma vez, convoco você, impulsiono você a refletir sobre essas perguntas que foram feitas no início do devocional. Atente-se. Por que de algumas das minhas ações? Existe um propósito por trás do que eu faço? Existe uma motivação genuína? E cada dia, o que é a minha verdadeira força motriz? O que é aquilo que me move? São essas 3 perguntas que eu queria que ficasse dentro da sua mente, do seu coraçãozinho. A sua vida profissional, ela é movida pelo seu salário, é? Qual que é a motivação de você, mãe, acordar todos os dias pela manhã? Eu gosto de falar que a maternidade é a minha melhor porção, sabe? Eu tive uma mãe tão incrível, eu tive a honra de conviver com ela só até os 13 anos. Já compartilhei com vocês que nas minhas frustrações de ter perdido, eu decidi apagar grandes memórias da minha cabeça em relação à minha mãe. Mas a minha mãe
Meu pai passou por um processo de bancarrota e a minha mãe foi trabalhar. A minha mãe trabalhava fora, ela trabalhava na educação, depois trabalhou na saúde. Minha mãe trabalhou, quando minha mãe faleceu, ela trabalhava na maternidade, um grande hospital aqui da cidade. E a minha mãe fazia doce para vender, vendia Natura. E a minha mãe tinha um espírito doce e humilde, sabe? Ela gostava de partilhar o pouco que ela tinha, mesmo diante da bancarrota, toda a falência que meu pai passou. E é incrível que mesmo ela tendo convivido um pouco e me ensinado um pouco sobre maternidade, algo foi gerado em mim sobre isso, sabe? Não sei se é geracional, não sei explicar. Mas desde que eu tive o Davi aos 25 anos, e como tudo aconteceu, e eu mãe solteira, eu aflorei em mim esse dom da maternidade, sabe? E essa essência maior, ela é vívida dentro de mim, graças a Deus. Eu não estou falando isso para engrandecer-me, eu estou falando isso para partilhar contigo que cada pessoa tem o seu dom, o seu talento, e é possível você usar isso para o seu propósito. Compreenda o que eu quero dizer. E hoje eu trabalho na educação. E para mim é uma alegria poder estar com aquelas crianças e partilhar dessa minha melhor porção com eles, com zelo, com cuidado, com sorriso, com brincadeiras. E que você possa também ter essa força motriz que vem de Deus para guiar você no seu dia. E você possa perceber quantos dons, quantos talentos, quantas características incríveis o Senhor derramou sobre ti, que você possa usá-las conforme a vontade dele para ti, para você exalar a essência do Pai. Amanheceu o dia, eu dormi tarde, então eu acordei tarde. Deus abençoe você, uma ótima quinta-feira, que o Senhor te guarde e te proteja, que você se blinde o seu coração das pessoas más, das falas, da opinião alheia, e que você vista a couraça da justiça, o capacete da fé, que você se vista da verdade de Deus para você nesse dia, que você possa se encantar com o canto do pássaro, sabe? Que você possa perceber o cuidado e o zelo do Pai em todo o tempo todo. Shalom! Vou tomar meu cappuccino. Bora?